Tudo bem, meu povo? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje o capítulo é o 8 do livro de Josué, da palavra da Bíblia Sagrada de Deus. Mas é claro, antes de começarmos aqui, eu peço que você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e também deixe a sua curtida e o teu comentário. É de graça, não te custa nada, mas para nós tem um grande valor, porque podemos levar a palavra da Bíblia Sagrada de Deus para mais pessoas. Capítulo 8. Conquista de Ai. Javé disse a Josué: Não temas e não desanimes. Toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e sobe contra Ai. Eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Trata Ai e seu rei como trataste Jericó e seu rei. Mas podeis tomar para vós como presa seus despojos e seu gado. Arma uma emboscada à cidade, por detrás dela. Josué e todos os guerreiros se levantaram para subir contra Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os fez partir de noite, dando-lhes estas ordens: Atenção! Armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos afasteis muito da cidade, e ficai todos de prontidão. Eu e todo o povo que está contigo nos aproximaremos da cidade, e quando saírem atrás de nós, como da primeira vez, fugiremos diante deles. Eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos afastado da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós, como da primeira vez. Enquanto estivermos fugindo diante deles, vós saireis da emboscada e tomareis a cidade, porque Javé, vosso Deus, a entregará em vossas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, incendiai-a, fazei como Javé ordenou. Esta é a ordem que vos dou. Em seguida, Josué os despediu, e eles foram armar a emboscada. Ficaram entre Betel e Ai, ao oriente de Ai. Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se de madrugada, passou em revista o povo e subiu com os anciãos de Israel, à frente do povo, contra Ai. Todos os guerreiros que estavam com ele subiram e avançaram até chegar à frente da cidade, e acamparam ao norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou uns 5.000 homens e os pôs em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Dispuseram assim o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. Josué passou aquela noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, os homens da cidade levantaram-se às pressas bem cedo. O rei e todo o seu povo saíram contra Israel para lhe dar combate na descida que está defronte de Arabá. Mas não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo-se derrotados por eles, fugiram em direção ao deserto. Então todo o povo que estava na cidade foi convocado para persegui-los. E perseguindo, Josué afastaram-se da cidade. Em Ai e em Betel não ficou um só homem que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel.
Então Javé disse a Josué: estende a lança que tens na mão contra Ai, porque vou entregá-la em teu poder. Josué levantou contra a cidade a lança que tinha na mão. Quando ele estendeu a mão, os homens que estavam de emboscada saíram depressa de seu lugar, entraram correndo na cidade, tomaram-na e sem demora a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça da cidade subir ao céu e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que estava fugindo para o deserto voltou-se contra os que os perseguiam. De fato, Josué e todo Israel, ao verem que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia fumaça, voltaram-se e atacaram os homens de Ai. Também os outros saíram da cidade contra eles, de modo que os homens de Ai se viram cercados de um lado e de outro pelos israelitas, que os desbarataram, a ponto de não restar nem sobrevivente, nem fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando Israel acabou de matar todos os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde o haviam perseguido, e havendo todos, até o último caído ao fio da espada, todo o Israel voltou a Ai, e passou a fio de espada. O total de todos os mortos naquele dia, entre os homens e mulheres, foi de 12.000. Toda a população de Ai. Josué não retirou a mão que estendera contra a lança, até haver exterminado todos os habitantes de Ai. Israel tomou como presa somente o gado e os despojos da cidade, conforme a ordem que Javé havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu a um montão de ruínas para sempre, uma desolação até hoje. Quanto ao rei de Ai, mandou enforcá-lo numa árvore e lá o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que tirassem o cadáver da árvore e lançassem à entrada da porta da cidade. Levantaram sobre ele um grande monte de pedras, que permanece até hoje. Renovação da aliança. Então Josué construiu um altar a Javé, Deus de Israel, sobre o monte Ebal, conforme a ordem dada por Moisés, servo de Javé, aos israelitas, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras intactas, ainda não tocadas pelo ferro, e sobre ele foram oferecidos holocaustos a Javé e imolados sacrifícios de comunhão. E lá Josué escreveu sobre pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito na presença dos israelitas. Israel inteiro, tanto os estrangeiros como os nativos, seus anciãos, seus oficiais e seus juízes, estava de pé dos dois lados da arca, diante dos sacerdotes levitas que carregavam a arca da aliança de Javé, metade voltados para o monte Garizim e metade para o monte Ebal, como antes havia ordenado Moisés, servo de Javé, que se fizesse ao dar a bênção ao povo de Israel. Em seguida Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra
de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse diante de toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que habitavam no meio deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meu povo, por acompanhar esse vídeo até aqui. Mas é claro, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e deixe a sua curtida e o teu comentário. Obrigado.